Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, a terça-feira, geralmente a gente não estaria aqui, né? É mais na quinta, né? Mas fomos convidados e com muita alegria aceitamos estar aqui. Aliás, a esposa do seu Altamiro, fazia tempo que a gente não via. Encontramos ela aqui hoje, foi uma alegria muito grande. Recebam um abraço fraterno da casa, dos trabalhadores da casa que nos abriga lá no Estreito, que é o Seara do Amor. Sintam-se abraçados. E os nossos, um abraço fraterno também, certo? O tema que nos foi sugerido para a noite vem do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, tem o título dos Espíritos, lá no item 10, no item 7º, Progressão dos Espíritos. Nós vamos começar falando que no universo todo, e tudo que nele existe, progride, evolui. Tudo. Desde a matéria mais simples até a mais sofisticada. Tudo tem que progredir. Nós agora estamos passando por um período, saindo de um plano de expiações e provas, que é o nosso mundo atual, para um plano de regeneração. Isto chegou o tempo, as nossas obras dizem isso, chegou o tempo disso acontecer. Mas quem que vai fazer isso acontecer? O nosso globo, ele está preparado, já evoluiu suficientemente para receber esses que estão aqui, que se regeneraram. Ele já está pronto, preparado. Agora, resta saber se nós temos condições de habitar esse globo, porque o auxílio é nosso também. Ele sozinho não se fará regenerado. Então nós temos que estar juntos, né? Somos nós que trabalhamos para a regeneração do nosso globo. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, por adversidades, e ainda falamos assim: puxa vida, que castigo eu estou recebendo, por que eu estou recebendo esse castigo? Nós ainda achamos que é castigo. E aí, não podemos falar que acreditamos no Criador, porque o Criador não oferece castigo para nenhum dos seus filhos. Ele oferece remendos para que a gente continue querendo seguir pelo bom caminho. Nós estamos ainda muito aquém, né, de dizer assim: nós somos bons. Como diziam a Jesus, e o próprio Jesus, naquela luminosidade que ele já tinha, ele dizia: bom não sou eu, bom é o meu Pai. Aí nós achamos que somos bons. Nós temos que trabalhar. Que bom que nós já estamos aqui, sentados numa casa espírita, recebendo instruções que não é nossa, não é do palestrante, não é do expositor. Instruções dos Espíritos que trouxeram nas nossas obras, do Pentateuco. Então a gente estuda para poder chegar aqui e colocar para vocês. Que bom que nós já estamos nesse patamar de procurar essas instruções. Então, nós acreditamos que seja castigo, mas o que é castigo, na verdade, é a luz desse nosso Pai eterno e bondoso, que vem para iluminar os nossos caminhos nesse mundo escuro que nós vivemos. Escuro no sentido figurado, né? Um mundo muito materialista, em que tudo nos oferece a facilidade, então a gente tem que cuidar. Nós vimos agora na estrada ainda e falando nisso, que muita gente, pegamos um congestionamentozinho lá na saída da Via Expressa, e aí cada um querendo passar na frente do outro para chegar um carro na frente lá na BR.
Um carro. Aí colocando todo mundo em perigo, né? Para levar vantagem. Nós ainda somos assim. E quando nós falamos do outro que está fazendo isso, nós temos que cuidar, porque daqui a pouco na outra esquina nós estamos fazendo igual. Isso é o mesmo da paciência que a gente fala. Ah, hoje eu fui paciente demais, olha, eu estou bem. Aí fica tudo naquela alegria. Aí, final de tarde, ou no outro dia pela manhã já sai e a paciência já foi embora. Porque o primeiro que atrapalha a gente já xinga. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Um dos princípios fundamentais do Espiritismo é a evolução do Espírito. É o tema que nos foi passado da noite, é a progressão dos Espíritos. Que todos nós, como eu falei, progridem. E o Espírito, a evolução do Espírito é uma dádiva divina para nós. Ele nos entrega a evolução através das suas leis. Criou o universo todo e tudo que nele existe. E junto criou as leis que vão reger esse universo. E quando nós saímos fora dessas leis, saímos da harmonia. E aí temos que voltar. E para voltar, às vezes, é dificultoso. É igual uma engrenagem que trabalha com a outra. Quebra um dente. Para se voltar a fazer com que ela funcione direito, tem que soldar o dente de volta naquela engrenagem. A solda é quente, vai queimar o ferro. Mas se queimar em nós vamos sentir. E é assim que a gente sente. E é assim que a gente diz, é castigo. Porque dói. Às vezes dói muito. Mas é uma necessidade de cada um de nós para que a gente possa evoluir. Nós não podemos nos manter muito tempo sem a evolução. E às vezes até achamos que nosso vizinho, nosso compadre, nossa comadre, nosso irmão, nosso pai, mas como é que eles podem ser tão bondosos? Como é que eles têm essa capacidade de aceitar tudo que aparece para eles? Não se alteram com nada. E a gente fica até às vezes com uma inveja, né, daquela criatura. Mas é que eles já ultrapassaram o patamar em que nós nos encontramos. Eles conseguiram seguir pelo caminho reto um pouco à frente de nós. E estão aqui justamente para nos ensinarem, para nos passarem o exercício dos exemplos deles. É o que veio fazer Jesus aqui. Jesus veio nos passar os seus exemplos. Nós temos aí, Jesus não escreveu nada. O que nós temos escrito nas nossas obras e nas outras obras de outras religiões diferentes da nossa, foi o que os evangelistas trouxeram, escreveram. E nós usamos os 4 evangelistas. Lucas, João, Mateus e Marcos. E Marcos. Diz, quando o Marcos foge, mas daqui a pouco a patroa diz, ó, Marcos, aí ele volta. Então, nós temos tudo ali dentro desse evangelho para que nós possamos seguir o caminho certo, para alcançarmos a nossa perfeição. Perfeição que não é a perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta seria de Deus. E se a gente alcançasse a perfeição absoluta, nós seríamos também Deus. E aí não teria somente um Deus, teria mais que um Deus, né? Então, ia complicar tudo. Quando fomos criados, também pela bondade divina, foi-nos colocado na consciência todas as leis de Deus, todas as leis da natureza, todas as leis divinas, para que, de repente, no caminhar, a gente desabrochando a razão, o livre-arbítrio, o livre pensamento, a gente pudesse também alcançar essas leis e trazer à tona para a nossa exemplificação, para que nós pudéssemos dar o nosso exemplo.
Todos nós temos gravados na consciência a lei divina. Todos. Sem exceção. Aí nós vamos falar de novo desses nossos compadres, comadre, irmão, pai, mãe, que são bondosos. Eles já trouxeram à tona essas leis. E estão agora exemplificando para nós. E nós achamos que eles foram criados melhores do que nós. Não existe criação melhor para um ou para outro. Deus não dá privilégio a ninguém. Todos nós somos criados simples e ignorantes, no sentido de não ter conhecimento algum. Agora, uns alcançam mais rapidamente essas leis que estão guardadas na consciência e passam a trabalhar com elas, trabalhar dentro delas, querendo chegar um pouco mais na frente. E outros não, outros se atrasam. Se atrasam, são rebeldes, ficam fazendo as coisas fora dessa lei. Mas existe uma coisa que nós temos que falar. Mesmo esses rebeldes, que às vezes a gente xinga por aí, e diz, olha lá, que primitivo, fazendo o negócio daquele, mesmo esses são nossos irmãos. E talvez nós já tenhamos fazido isso, praticado isso. É que eles ainda não conseguiram entrar nessas leis, alcançar essas leis divinas, essas leis que regem o universo e o nosso mundo, para poder se melhorar. Que às vezes demora um pouco, mas todos vão alcançar a angelitude, a perfeição que nos é permitido alcançar. Todos chegaremos lá de uma forma ou de outra. Vai demorar mais para alguns? Vai. Mas o Criador não tem pressa. Está aí as leis para ser cumpridas. Foi o que ele fez. Agora é com vocês. Eu vou ficar daqui de cima, iluminando o caminho, e vocês vão enxergar se quiserem. É o que nós temos, inclusive, o exemplo de Jesus. Quantas vezes ele iluminou o caminho de alguém? Chegou a deixar Saulo meio cego na chegada a Damasco, na estrada de Damasco. Por quê? Saulo despertou das leis que ele tinha na consciência e viu Jesus. E a luminosidade de Jesus o cegou, deixando, como que diz assim, ó, vai deixar tudo que tu fez até agora para trás, daqui para frente tu vai ser outro homem. E ele foi mesmo, virou Paulo apóstolo. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. É difícil? Claro que é difícil. Porque quando nós achamos que estamos no caminho correto, chega ali e tem uma pedra que a gente tropeça. E tropeça feio. E aí temos que retornar e começar. Só que a segunda vez nós já sabemos onde é que está a pedra. E aí nós não vamos mais tropeçar. Não é? Ah, mas eu tenho um inimigo que me maltrata muito. Então eu vou deixar o inimigo de lado. Eu vou pegar outro caminho. Não vou estar com ele. Não é? É assim que a gente faz. E essas diferenças que a gente vê, intelectuais, morais, que a gente observa em cada um que está ao nosso lado, que a gente fica com essa invejinha que eu falei. Ah, como é que ele pode ter essa consciência? Pensar dessa forma tão bondosa, fazer tanto o bem, e nós não conseguimos fazer. Essas diferenças intelectuais também decorrem da posição evolutiva de cada um. Esse evoluiu um pouco mais do que esse. Isso é igual a uma criança. Se nós for comparar, fazer uma analogia, a criança em casa, quando ela é dócil, tranquila, ela evolui, ela cresce um pouco mais do que aquela que é rebelde. Né? A rebelde tem que esperar um pouco mais de tempo para poder adquirir aquela, falando de moralidade, né? De bondade. Tem que esperar um pouco mais de tempo para retornar aquele caminho de bondade que ela tem. É a mesma coisa.
Só que muitas vezes a gente abandona este que é mais rebelde, deixando de lado, dizendo, isso aqui tem que deixar de lado. Chegamos a dizer uma frase que diziam antigamente, que o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é dessa forma. O rebelde que está ao nosso lado é justamente para receber as nossas considerações, as nossas instruções, para que ele se melhore. E às vezes a gente abandona. Esses dois aqui, 3 filhos, esses 2 aqui são os meus queridinhos. Aceitam tudo que eu digo. Esse ali fica lá, esse é o rebelde. É justamente ele que precisa do abraço, né? E os bons espíritos são bons porque já alcançaram pelo seu esforço, né? Aquele patamar. Portanto, não há privilégio nenhum por parte do Criador, por parte de Deus. Ele concede a todos as suas criaturas as mesmas condições, entrega as mesmas faculdades, dizendo, está aqui. Agora caminhar é com vocês. E por incrível que pareça, nós caminhamos, às vezes em grupo. Nós estamos aqui agora, numa reunião que faz parte da lei de sociedade. Mas cada um vai caminhar a sua caminhada. Individualmente ele vai caminhar. Tem alguém do meu lado direito e alguém do meu lado esquerdo. Tem, mas não pode caminhar por mim. Eu é que tenho que seguir essa caminhada. Por isso que a gente não pode culpar ninguém por alguma coisa que nos acontece. Mas eu fiz porque a fulana... Não, eu fiz porque eu quis. A última palavra de aceitação é minha. Porque senão alguém dizia, te joga daquele precipício, e a gente já vai se jogar. Não é assim que acontece. Né? A gente sabe que não é assim, não há privilégio por parte de Deus. Os chamados anjos e demônios, por exemplo. Será que são seres à parte da criação? Jesus criou demônio no sentido de ter criado espíritos maus e anjo no sentido de ter criado espíritos bons? Não. Nós sabemos que não. Todos nós fomos criados, e vamos repetir o que diz o Evangelho, o Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, mas em condições de adquirir esse conhecimento o mais rapidamente que ele queira. Não é que nós vamos pular etapa, não. Nós vamos aprender melhor. É igual como iniciamos o nosso colégio lá na época do nosso estudo. Uns passavam direto, né? Na minha época era do 1º ano até o 4º ano. Ainda sou daquela época, sou antigo. E depois se fazia um exame de admissão para alcançar a 5ª série, 5º ano. Aquilo era um vestibular. Aquilo deixava a gente muito nervoso, mas tinha que fazer. E a maioria não, poucos não alcançavam aquilo. Só que no outro ano, eles estariam frequentando uma sala de aula onde os alunos eram um pouco menor do que ele. Eram alunos novos e ele era o maior, o mais velho, o mais idoso. E aí ele não ficava gostando muito disso. Mas quem que fez com que ele rodasse? Com que ele ficasse para trás? Foi ele próprio. Ele próprio. Não fez o trabalho que deveria ter feito. E aí passa por isso. E aí, por isso que nós temos, tem os anjos e os demônios. Esses também são assim. Os anjos aceleraram seu processo de progressão, de evolução. E os demônios ficaram um pouco para trás. Os maus, vamos dizer assim, né?
mas eles vão chegar igual. Vão demorar um pouco mais, mas vão chegar igual. Nas primeiras reencarnações, nós passamos pela fase em que nossos pais nos direcionam para a vida. E nem sempre conseguem. Porque às vezes nós chegamos aqui como espíritos rebeldes ainda. Estamos tendo a oportunidade, mas também não compreendemos. Quantas criaturas passam aqui na frente, desdenham tudo o que está acontecendo aqui dentro, dizendo que isso aqui é blá blá blá. Pode ser, pode ser. Mas eles também vão ter que, daqui a pouco, pegar o rumo certo e chegarem no patamar que a maioria está chegando. Porque a maioria está chegando. Por isso que a transformação do mundo saindo de expiações e provas para a regeneração está acontecendo. Nós estamos no olho do furacão agora. Está acontecendo, nós estamos participando de tudo isso. Olha a importância dessa reencarnação. Todas são importantes, mas olha a importância dessa. Nós estamos participando dessa mudança. E basta que a gente olhe ao redor. Ah, mas aumentou muito a rebeldia, as matanças, tudo isso, os ódios. Está vindo, aqueles que estão vindo com ódio, com rebeldia, fora do contexto de um mundo melhor, eles estão recebendo a última oportunidade deles para ficarem, para permanecerem aqui. Depois ficam os escolhidos desse mundo de regeneração, escolhido por eles próprios. Não é Deus que escolhe, escolhidos por nós próprios. Fica nesse mundo de regeneração e eles vão ser convidados a habitarem um outro mundo de provas e expiações de novo, ou até inferiores, um primitivo, para poder perceberem o que eles perderam. Isso aconteceu com Exilados de Capela. Quem já leu esse livro, Exilados de Capelas, já aconteceu com eles. E eles vieram parar também na Terra, e aqui perceberam que esse planeta era muito pior do que eles tinham lá em mão. Mas isso para eles desenvolverem o sentimento. Não, parei, eu não posso mais fazer aqui o que eu fiz lá em Capela. Senão eu vou pegar um planeta muito pior do que esse ainda. E aí? Onde é que está o meu progresso? O progresso foi espiritual, foi moral ou foi só intelectual? O que acontece? Progredir intelectualmente, mas moralmente zero. Nós temos muitos exemplos aí que a gente pode ver dessa forma. Mas seja qual for a situação de qualquer espírito rebelde, nós teremos sempre a oportunidade do Criador, né, de recomeçar o nosso aprendizado. Progressão. Eu nem comecei ainda o tema. Acho que aquilo ali é pilha dura céu. Então, só para que a gente saiba, e eu convido a todos vocês, aqueles que gostam de ler, Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 1º, nosso livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, né? Todo mundo sabe, né? E essa aqui é o 2º livro, é dividido em 4 partes que são chamados também de livro. Livro 1º, livro 2º, livro 3º, livro 4º. Né? Ou parte, nós podemos chamar de parte também. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Ah, mas é 5 obras. 5 obras? A 5ª obra é essa, que traz tudo isso. O livro dos Espíritos. Esta é a 5ª obra. Então, livro 2º, capítulo 1, capítulo 1º, item 7,
progressão dos espíritos. Nós vamos ler algumas dessas perguntas que Kardec fez aqui. A gente se inteirar do que nós falamos até agora. Por exemplo, Kardec pergunta na 114, onde começa isso, vai até a 127. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Está na cara, né? A resposta. E eles disseram para Kardec: são eles próprios que se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Aqui também traz essa ordem dos espíritos. Tem uma série de ordens aqui que Kardec foi muito didático na montagem desse livro, né? Na codificação desse livro, porque traz tudo metodicamente ali. E engraçado que quando ele quer saber a resposta de uma coisa, ele insistia com os espíritos. Até os espíritos davam uma resposta meio dura com eles. Aqui também tem uma dessas. A questão 115. Os espíritos foram criados bons e outros maus? Nós já respondemos isso também, né, na conversa, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele, do Criador. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Nós estamos marchando para a felicidade. Por enquanto, nós não sabemos o que é a felicidade. Domingo tivemos um evento aí e foi falado sobre amor. Nós não conhecemos amor. Nós imaginamos que o amor é isso, aquilo. Nós conhecemos muito bem a paixão e misturamos com um pouco de amor. Tanto que alguém hoje é mais constante isso. E às vezes é uma necessidade, né? A separação, para não acontecer coisas piores. Mas tanto que quando se separa, encontra os amigos e o amigo pergunta: o que houve? Acabou o amor. O amor não acaba. Quando é amor, não acaba. Não acaba. Nós vimos aí de vez em quando nas redes sociais: eu tenho 98 anos, a minha esposa tem 97, nós estamos há tantos anos juntos. E estão lá, grudadinho um no outro. E eu posso dizer isso também, não é 98 que nós temos, mas eu posso dizer isso também. Nós temos um tempo bem grande de casa. Olha, mas faz parte. A divergência de pensamento faz parte. Mas nós temos que entender, nós temos que saber suportar. São as nossas provações. Mas hoje eu levantei meio mal-humorado. Ela vai para a cozinha fazer o que ela tem que fazer, vai para o mercado, vai para uma loja, sei lá o quê, e não me dirige a palavra, porque ela sabe como é que eu sou. E eu também com ela, quando ela amanhece assim. Nós temos que entender um ao outro e aceitar que as divergências existem. Existem as diferenças em nós. Mas ser diferente não é defeito. Pelo contrário, é mais um professor a nos ensinar. Nosso limite, para não explodir, para não falar bobagem, né? Para ficar tranquilo. Porque tem gente que explode no mesmo momento. Né? Na 115A, tem a 115 e a 115A, pergunta. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Jamais. Nosso Criador não aceita isso. A todos terão as oportunidades, sejam elas quais forem. Certo? Eu vou pular umas aqui para chegar na 120. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegarem ao bem? Não tem necessidade, né? Por que eu tenho que ser mal
Às vezes existe isso em algumas criaturas. Tem que passar pelo mal para poder compreender o bem. Como a escuridão, nós temos que estar no escuro para compreender o que é a luz. Mas não é sempre. Tem gente que já nasce procurando na sua consciência o que é isso, conhecendo as verdades do Espírito. E hoje nós estamos nessa transição e sabemos que nós já temos que ter esse conhecimento da verdade. Ah, a verdade não é pura para nós? Não. Mas no nosso patamar, nós vamos viver muito melhor enquanto nós puxarmos pela nossa consciência, puxar as leis divinas e dizer aqui é que eu tenho que seguir. Ah, mas o outro não faz isso, o que ele não faz isso. Ah, o outro atrapalha, quer cortar minha frente aqui no trânsito. Ele é ele. Ele é ele. Ele pode fazer isso. Agora, se eu sei que não está certo, eu não devo fazer. Eu não devo fazer. Simplesmente isso. A 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência, olha a pergunta de Kardec, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Fomos criados e temos que desenvolver o livre-arbítrio. Mas antes de desenvolver, na nossa origem, como é que nós vamos ter essa liberdade de saber, essa consciência de saber o que é o bem e o mal? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Por isso que se fala muito em autoconhecimento, reforma íntima, que às vezes o público não gosta muito, principalmente o público só simpatizante. Ah, lá vem ele de novo falar sobre reforma íntima, mas é uma necessidade de cada um de nós. Nos conhecermos e nos melhorarmos naquilo que a gente não melhorou ainda, não conseguiu ainda. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Aí não é liberdade, aí é imposição. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Tudo é a nossa vontade espontânea. Saímos, pegamos atalhos, porque nós queremos chegar mais depressa do que o outro. Não tem necessidade. Nós vamos chegar igual. Nós vinha na estrada agora falando nisso. Que trânsito! Está complicado, nem parece que fizeram a nova estrada lá, mas aí chegamos na BR já melhorou. Porque o trânsito era só lá na 282, na Via Expressa. Nós vinha falando. E eu sou meio nervoso para isso aí. Mas aí a Aparecida disse, calma. Nós estamos saindo cedo justamente por isso, nós vamos chegar. Mas vamos chegar tarde não vamos chegar depois das 8 lá. Diz não. Então, senta o teu facho aí, vai devagar. E às vezes precisa dessa ajuda, né? Esse auxílio para a gente despertar. Um ajuda o outro, e é nisso que dá a gente conviver muito tempo. A gente fica conhecendo o outro só no olhar. E aí a gente quer ajudar, e às vezes não dá. Aí complica. Gente, nós não vamos passar do limite aqui, porque a gente sabe que todo mundo tem os seus afazeres de volta no seu lar. Demos uma explanada assim, geral do que está no Livro dos Espíritos, da questão 114 até 127. Se vocês puderem, eu convido novamente, vão lá, dão uma olhada, questionam, mas será que é assim mesmo? Será que não é? Questione-se, tá? Para depois, quando nós voltar aqui e vocês estiverem aqui, vocês falarem, você falou um pouco lá, antes de estar lendo o Livro dos Espíritos, falou um pouco lá sobre isso, aquilo que não é verdade. Pronto. Vocês têm o direito de lerem e entenderem de conformidade com vocês podem e querem entender. Todos têm esse direito. Mas o que nós tínhamos para hoje era isso. Agradeço os olhares. De confiança, dá para ver que é de confiança, não sei se eu mereço isso, tá? Mas desejo a vocês um bom retorno aos seus lares daqui a pouco, na paz de Jesus. Muito obrigado.